Certo, então, no último encontro, a gente falou sobre conhecimento em geral, né, no penúltimo encontro. Aí depois, a gente falou do conhecimento sobre indivíduos, conhecimento de coisas. Aí veio a subseção saber como, o know-how. Existe toda uma discussão se a gente pode dividir o saber como e o saber que, né, ou se são, no final, a mesma coisa. Ou um modo diferente de dizer saber que, né? Saber como seria. E aí, então, a gente passou para o conhecimento dos fatos, que é o tipo de conhecimento sobre o qual os filósofos mais falam. Então, que é o know that, ou saber que é alguma coisa, que expressa uma proposição, pode ser verdadeira ou falsa, ou, se a gente quiser, expressa um fato, né? Eu sei que o computador está ligado, né, por exemplo, expressa um fato no mundo, né, e a proposição o computador está ligado ela pode ser verdadeira ou falsa, né, então esse tipo de conhecimento, saber que alguma coisa, conhecimento dos fatos, ele ele é então uma das principais preocupações dentro da epistemologia. E aí tem uma seção toda, uma subseção aqui dedicada a ele. Então, a gente leu o primeiro parágrafo aqui, onde a gente viu a definição de conhecimento tradicional, né, como crença verdadeira, justificada. A gente terminou esse parágrafo e parou aqui nesse segundo, né, que vem, ah, começa a questionar justamente ali o que seria a justificação. Então, eu posso ler ele e depois a gente comenta. Iniciando o parágrafo, então, lembre-se de que a condição de justificação é introduzida para garantir que a crença de S não seja verdadeira meramente por sorte. Então, existe uma crença de um sujeito cognoscente, um sujeito que conhece, e, e aí a justificação existe para garantir que essa crença corresponda à verdade, não simplesmente por sorte, mas tem um encadeamento que faça com que a crença esteja ligada à verdade. Foi isso que a gente viu no parágrafo anterior. Mas o que deve ser a justificação? Se ela pode garantir isso, pode-se pensar que a crença de S, de que P é verdadeira, não é meramente por sorte quando é razoável ou racional do próprio ponto de vista de S, considerar P como verdadeiro. Ou pode-se pensar que a crença de S não é verdadeira meramente por sorte, se essa crença tiver uma alta probabilidade objetiva de verdade. Isto é, se ela for formada ou sustentada por processos ou faculdades cognitivas confiáveis. Mas, como veremos na próxima sessão, se a justificação for entendida de qualquer uma dessas maneiras, ela não pode garantir contra a sorte ou acaso. Então, qual que é o vilão aqui do conhecimento? É a sorte, né? E o que seria o super-herói, né? Utilizando a mesma metáfora, seria a justificação. Quando a gente tem uma justificação para acreditar em algo, uma justificação adequada, então, segundo a definição tradicional de conhecimento, se essa crença é verdadeira e a gente tem justificação para acreditar que ela é verdadeira, então ah, essa, essa crença verdadeira justificada equivale a conhecimento, é conhecimento. Então, a gente precisa da justificação. E aí, já adiantou aqui no texto, que na próxima sessão, lá na sessão 3, que vai tratar da justificação, qualquer caminho que a gente tome para explicar a justificação parece que não é suficiente para excluir casos de sorte. Né? Depois a gente vai ver isso com mais calma,
E aí, no próximo parágrafo, a gente vai ver o que, que é essa sorte que pode surgir ali como contra-exemplo a definição tradicional de conhecimento. Aqui fala de. Pode pensar que a crença de S que P é verdadeira não é meramente por sorte, quando é razoável ou racional, do próprio ponto de vista de S. Então, o sujeito que conhece, né, do próprio ponto de vista dele, ele pode considerar racional, pode considerar razoável acreditar em algo. Né? Então, isso pode ser visto do seu próprio ponto de vista. Né? Se ele tem uma experiência sensível como ver. Né? Por exemplo, eu acredito que estou participando do grupo de estudo nesse momento e os meus sentidos me apresentam isso. Né? Minha visão está apresentando isso. Né? Do meu próprio ponto de vista, eu estou justificado, eu estou razoavelmente justificado em acreditar na crença, acreditar que P, né? O P aqui significa, então, que estou vendo, que estou participando do encontro de filosofia. Então, tem essa perspectiva do próprio ponto de vista DS, do sujeito que conhece, ele mesmo vai justificar, vai considerar se a sua crença é razoável ou não. E aí tem essa outra perspectiva aqui, né? Ou pode-se pensar que a crença DS não é verdadeira meramente por sorte, se essa crença tiver uma alta probabilidade objetiva de verdade. Isto é, se ela for formada ou sustentada por processos ou faculdades cognitivas confiáveis. Então, eu imagino que essa objetividade aqui seja julgada por terceiros, né? Não pelo próprio sujeito cognoscente, o sujeito que está crendo no momento da crença. Ele diz respeito, né, a processos cognitivos confiáveis, como visão funcionando, né? Então alguém poderia dizer, olha, como é que Oséias está justificado em acreditar, né? Como é que a gente sabe que a justificação, como é que qual é a possível justificação para a crença dele, né? Aí poderiam julgar meus processos cognitivos, né, se eles são confiáveis nesse momento, né? Por exemplo, se a minha visão está funcionando perfeitamente, se eu não estou sob o efeito de drogas, nada do tipo, né? Então, esse funcionamento cognitivo, né? Ele está funcionando direitinho, né? Alguém poderia dizer, e por isso, então, eu estaria justificado em acreditar que P, né? Bom, isso aqui, gente, tá de forma mais geral aqui, mas vai ser trabalhado detalhadamente lá na sessão 3. Então, acho que não compensa a gente se estender muito nesta parte, nesse parágrafo aqui. Mas os elementos fundamentais são sorte, né, ou acaso, se a gente quiser chamar, e justificação. A justificação elimina a sorte ou não? Essa aqui é a questão. Então, o segundo parágrafo aqui, vou iniciar ele. Como Edmund Gettier demonstrou, existem casos de crença verdadeira justificada que não são casos de conhecimento. Aqui, a pronúncia, né, do nome pode variar. Tem gente que fala de outros modos, né? Gettier, Gettier. Bom, mas como são todos parecidos, não vai gerar confusão. Né? Então, vocês sabem a que eu estou me referindo aqui. E como essa pessoa não está presente no grupo, né? Acho que ela não vai se incomodar se a gente falar errado. Deixa eu só pegar aqui, eu coloquei um link, gente, só para mostrar o texto do Gettier, que é um caso curioso, um caso interessante da filosofia, que normalmente os filósofos, né, as filósofas escrevem textos extensos, né, tratados, escrevem
obras grandes, né, sistemáticas e tal. O Gettier, esse aqui é o artigo dele, ó, ele tem 2 páginas e meia, né, que traz contra-exemplos para a definição tradicional do conhecimento. E eu acho isso maravilhoso, particularmente, né, quando a gente consegue falar muito com poucas palavras, isso é uma virtude enorme, coisa que nem sempre eu tenho, mas que eu acho bacana, eu acho interessante. Então, esse é um artigo, né, que deu uma balada ali, vamos dizer, ou pelo menos chamou atenção para um aspecto interessante, um aspecto importante da um aspecto importante na epistemologia, né, da definição tradicional, certo? Então, existem casos de crença verdadeira justificada que não equivalem a conhecimento, é isso que o Gettier tenta mostrar, né? E aí, então, a conclusão aqui do autor, né, é exatamente essa. Portanto, crença verdadeira justificada não é suficiente para o conhecimento, né? Ou seja, se eu tenho uma tese geral de que conhecimento é crença verdadeira justificada, e eu mostro que existe pelo menos um caso, né, um contra-exemplo que contraria essa tese, mostra um caso de crença verdadeira justificada que não é conhecimento, então eu mostro que essa tese ela não é válida, não é correta, né? Talvez a palavra melhor seja correta, não é exata, não abrange todos os casos, né? Ou não é verdadeira, pelo menos num sentido necessário, né? Não é necessariamente um fato que crença verdadeira justificada seja sempre conhecimento, né? Então, é isso que esse artigo do Gettier mostra. Casos como esse, conhecido como casos Gettier, surgem porque nem sempre a posse de evidências adequadas, nem a origem em faculdades, né, capacidades confiáveis, faculdades e capacidades são a mesma coisa aqui, por isso que eu coloquei só para não pra tentar esclarecer. Então, esses casos surgem porque nem a posse de evidências adequadas, nem a origem em faculdades confiáveis, nem a conjunção dessas condições são suficientes para garantir que uma crença não seja verdadeira apenas por sorte. Então, o caso ali, né, você pode estar com as faculdades cognitivas funcionando direitinho, né, eu posso estar com a minha visão funcionando direito, não estar sob efeito de nenhuma droga, por exemplo, né, eu posso ter evidências adequadas, eu considero, do meu ponto de vista, também razoável acreditar nos meus sentidos, né, sobre boa iluminação, etc. Bom, mas mesmo assim eu posso não ter conhecimento quando eu justifico por esses meios, né, por meio dos meus sentidos, uma crença que é verdadeira, né? Ou seja, eu não consigo excluir o caso de sorte, essa crença é verdadeira apenas por sorte, não em virtude, não é garantida em virtude da minha justificação. Então, vamos ver o exemplo aqui do que os autores trazem, né? Considere o conhecido caso das fachadas de celeiros. Henry dirige por uma área rural, onde o que parecem ser celeiros são, com exceção de apenas meras fachadas. Aqui eu acho que vou lendo devagar e vou trazer o exemplo aqui eu achei o exemplo no site de uma universidade aqui, agora não lembro se é da Stanford, onde foi que eu peguei esse desenho aqui. No exemplo original, né, tava assim, daí eu pedi pro Gemini modificar, pintar a imagem para mim, deixar mais bonitinho. E aí aqui o exemplo original, né, falava de casas, e aqui eu troquei, né, risquei e coloquei celeiros, porque é o caso do, do texto celeiros, né. Então, imagine que o nosso sujeito cognitivo, né, o nosso sujeito cognoscente está aqui, né, ele está andando por uma rua, por uma estrada rural, e aí ele
se depara com várias fachadas de celeiros, né, e apenas, da nossa perspectiva, a gente consegue ver isso, né, que não são todos celeiros, né? Então, aqui tem várias fachadas, tem apenas um celeiro de verdade. Mas o sujeito cognitivo, ele não sabe disso, né? Ele está simplesmente passando ali e para ele é tudo igual. Então, beleza. Da estrada em que Henry está dirigindo, essas fachadas parecem exatamente com os celeiros reais. Então, da perspectiva dele, é tudo igual, é tudo celeiro real para ele, né? Henry está olhando para o único celeiro real na área e acredita que há um celeiro ali. Então, por um acaso, né, por sorte, o Henry olha para o celeiro de verdade e ele fala, olha, um celeiro. Portanto, a crença de Henry é verdadeira, né? Ou seja, é verdadeira porque ele está olhando para o celeiro de verdade. E, além disso, sua experiência visual torna razoável, do seu ponto de vista, manter essa crença. Então, ele não tem nenhuma razão para desconfiar dos sentidos dele nesse caso, né? Tem boa iluminação, está fazendo um dia ensolarado, né? Ele está vendo, então, está vendo um celeiro, e ele simplesmente julga, olha ali um celeiro, né? Então, a crença dele é verdadeira e as faculdades estão funcionando direitinho, as capacidades cognitivas dele, visuais, tudo. Finalmente, sua crença se origina em um processo cognitivo confiável, né? Então, a visão dele está normal, né? A visão de objetos comuns, né? Ele não está vendo nada absurdo, não está vendo uma nave espacial, ele está vendo um celeiro, né? Ele vê objetos comuns e reconhecíveis em boa iluminação, né? Então, é um processo cognitivo confiável, porque tem boa iluminação, porque o objeto é comum, reconhecível, etc. No entanto, a crença de Henry é verdadeira, neste caso, apenas por sorte. E aqui, esse que é o problema, né? O Henry tem uma crença, né? Ele acredita que está vendo um celeiro, certo? É verdadeiro, porque, de fato, ele está vendo um celeiro, e é o único celeiro aqui, e é justificada, porque todas as faculdades cognitivas dele estão funcionando, tem boa iluminação, não tem nenhuma razão para desconfiar de que essa justificação não é boa, né? Então, é uma justificação aceitável. No entanto, por sorte, ele olhou aqui, né, nesse celeiro e julgou que está vendo o celeiro. E aí vem a explicação aqui. Se Henry tivesse notado uma das fachadas do celeiro, sua crença teria sido falsa. Ou seja, se ele tivesse um pouquinho na frente, ali, alguns segundos, né, na frente, tivesse andado um pouquinho mais e tivesse notado este suposto celeiro aqui, a crença dele seria falsa, né? E veja que as chances dele estar errado nesse caso são muito maiores, né? Ou seja, por um acaso, a crença dele foi justificadamente verdadeira, né? Então, a justificação aqui não garantiu a verdade da crença, ou não é boa o suficiente para conduzir a verdade da crença, certo? Então, ele poderia ter olhado qualquer um desses outros celeiros, né? Então, ele estaria, ele teria uma crença falsa, certo? Ele teve uma crença verdadeira apenas por sorte, porque ele julgou no momento exato, né? No momento em que parou ali no celeiro real, ele julgou que estava vendo o celeiro. Há, portanto, amplo consenso entre os epistemólogos de que a crença de Henry não se qualifica como conhecimento. E aí vem a questão, né? A gente pode dizer, né, que o Henry, por ter crença verdadeira e justificada, ele tinha conhecimento, ele conhecia, né, ele sabia que estava vendo um celeiro. Então, é estranho se a gente disser que ele sabia que estava vendo um celeiro, né? Porque justamente a gente considera que o saber não pode envolver sorte. O saber tem que ter
uma boa justificação. Mas, tendo boa justificação, ainda assim não exclui o caso da sorte, né? Então, a justificação adequada não é um elemento suficiente, né, junto com a crença, junto com a verdade, não é, né, um elemento suficiente para excluir casos de sorte, portanto, a definição tradicional de conhecimento não é generalizável, vamos dizer assim, né? Não é uma Não é boa definição, suficiente, né? não é suficiente, exatamente, essa palavra, Marcelo. Precisa de algo a mais, além dessas três características, né? Exatamente. Pode ser que seja necessário, né? Que eu tenha crença, que eu tenha justificação e que eu tenha verdade, mas não é suficiente, como o Marcelo mencionou. No caso aí do Henry, ele tem uma evidência visual, mas pelo contexto, né, ele recorrer a essa evidência, né, acaba sendo, digamos assim, a- acaba sendo a manifestação de que essa sua evidência ela é casual, né? Ela é acidental, né? Exatamente. Então é o contexto aí, né, que faz com que, digamos assim, o que ele usa para justificar, né, a sua crença não não é satisfatório. Isso. Exatamente. E aí, como é que a gente faz diante disso? Né? As filósofas e os filósofos, muitos, né? Não são todos, mas muitos, querem achar condições necessárias e suficientes para a definição de conhecimento e para muitas outras coisas, né? Então, lembrar lá do Sócrates, né? Quando Sócrates pergunta o que é conhecimento, ele quer saber em geral o que é a definição de conhecimento, né? E Platão, no diálogo de Platão aparece uma definição de que é a opinião verdadeira justificada, né? Ou crença verdadeira justificada. E essa definição foi tomada como a melhor até então, e aí começa a se desconfiar dessa definição, dessa análise do conhecimento a partir desse artigo, né? Eu lembro que o Tiago havia mencionado que no texto do Williamson já aparecia, né? Não do Williamson, do Russell, né? O texto sobre o conhecimento do Russell já aparecia, já tinha indícios dessa desconfiança, mas a coisa pega mesmo ali com o artigo do Gettier. Então, como é que a gente faz diante disso, né? Diante dessa encruzilhada aí, que caminho a gente toma. Aí o texto vai dar algumas pistas de como a filosofia se comportou diante disso. Aí, continuando a leitura, para estabelecer condições que sejam conjuntamente suficientes para o conhecimento, que elemento adicional deve ser acrescentado à crença verdadeira justificada? Isto é, perdão, isso é conhecido como problema Gettier. Alguns filósofos tentam resolver o problema de Gettier adicionando uma quarta condição às três condições mencionadas acima. Enquanto outros tentam resolvê-lo substituindo ou refinando a condição de justificação. A forma como entendemos o contraste entre substituir a condição de justificação e refiná-la depende, naturalmente, de como entendemos a própria condição de justificação, o que será tema da próxima sessão. Certo, então, esse é o famoso problema de Gettier, ele tem bastante importância dentro da epistemologia contemporânea, e aí os epistemólogos vão divergir sobre como é que a gente resolve esse problema, ou se é um problema de verdade, né? Adicionando, né,
uma outra condição, né, junto com a crença verdadeira justificada, a gente tem que ter outra coisa para ter conhecimento, além dessas três condições. Ou a gente substitui, né, a noção de justificação por outra coisa, ou refina ela, modifica ela de algum modo, né? Então, na sessão sobre justificação, eu acredito que isso vai ficar mais claro, né? Como é que os filósofos fazem isso a partir desse artigo aí do Gettier. Alguns filósofos rejeitam completamente o problema de Gettier, rejeitam a aspiração de compreender o conhecimento, tentando adicionar algo à crença justificada. Então, alguns filósofos simplesmente não aceitam esse problema. Né? Talvez para eles se trate de um pseudo-problema. Né? Alguns desses filósofos tentam explicar o conhecimento em termos de virtudes. Dizem que conhecer um fato é, para a verdade da crença de alguém, manifestar virtude epistêmica. Então, conhecer não é essa análise aí que se supõe, mas conhecer é manifestar uma determinada virtude epistêmica, é o que está se chamando de virtude. Aí, o que é essa virtude epistêmica, ou quais são as virtudes epistêmicas, né? A gente teria que ler ali o texto da Linda Zagzebski e do Ernesto Sousa, né? Para tentar entender qual que é essa noção de virtudes, né? Então, esse, como um texto enciclopédico, indica os caminhos, né? Mas não traz todas as respostas. Né? Então, se a gente quiser conhecer um pouco dessa noção de virtude, vale a pena olhar esses textos aqui. Outros filósofos tentam explicar o conhecimento, identificando-o como um gênero de muitas espécies familiares. Dizem que o conhecimento é o operador de estado mental factível mais geral. Então, o Williamson, que a gente comentou, né, acho que o Tiago havia comentado um pouquinho, né, ele rejeita a análise tradicional de conhecimento. Esse conhecimento é geral, não é definível, e aí ele vai ter essa noção aí de operador mental factivo mais geral. Né? Que, novamente, para entender o que é esse operador de estado mental factivo mais geral, tem que ler o Williamson, não tem jeito. Né? Como eu não li o Williamson ainda, não tem como falar. Né? Normalmente, em epistemologia, a gente lê o Hume, o Kant, né? E a epistemologia contemporânea acaba ficando de lado. Né? Mas é extremamente importante para saber o que está acontecendo hoje. Essa aí é a ideia do conhecimento primeiro, né? Knowledge first, né? Então, o conhecimento, em vez de ser o produto da junção desses três componentes, né? Ele seria um elemento mais básico, né? Quer dizer, são esses próprios componentes que se explicam a partir do que é o conhecimento, e não o contrário, né? Isso. E, enfim, aí diz assim, né, que o Williamson propõe que o conhecimento seja visto como um gênero básico de estado mental que implica a verdade, né? Aí usa aí esse termo factividade, né? Factividade. Isso. Então, não é que a justificação explique o conhecimento, mas a própria noção de justificação vai ser explicada por meio da noção de conhecimento, que seria mais básica, né? Isso. Então, o que a gente tem aí é que o problema do Gettier, né, do Gettier, ele gera duas opções. Ou o pessoal vai refinar, né, a, a componente da justificação, né, ou o pessoal vai substituir. E aí, esse parágrafo, a gente está vendo as, as, as alternativas aí, né? O pessoal que propõe a substituição, né? E aí tem o Sousa e a Zagzebski, propõem
né, que essas três componentes sejam substituídas pelas virtudes, né, epistêmicas. E agora tem o Williamson com essa ideia de que o conhecimento ele é mais básico do que as próprias três componentes aí. E aí tem aí esses outros autores que, ao meu ver, são mais distantes ainda, assim, que eu não tinha ouvido falar antes. Sim, Esses dois aqui primeiro, né, Zagzebski, Sousa e Williamson, eu já pelo menos ouvi falar, né? Mas esses outros, os próximos, no caso, né? sim, são mais recentes, né? Perceba É, que um, tem, Unger de Rose, eles vão colocar que o saber um fato está intrinsecamente ligado a estar autorizado ou ter o direito de afirmar esse fato. Eles defendem que o conhecimento é a condição necessária que confere a autoridade epistêmica para a asserção. são noções completamente novas para nós, né? E é interessante, porque veja, quanto mais novo, menos a gente conhece, né? Então, isso é um sinal de que a gente está desatualizado. Seria interessante, então, né, futuramente, a gente dar uma atualizada nos nossos conhecimentos. Mas a enciclopédia já é um pouco para isso, né? Pelo menos a gente sabe que existe. Né? A gente fica sabendo, mesmo que de forma geral, assim, a gente fica sabendo que existe uma discussão que foi adiante, né? Não parou lá na modernidade, muito menos no problema do Gettier, né? A gente pode se perguntar assim, né? Quem é que ortoga esse direito, né? Quem é que atribui esse direito, né? Então, Pois assim, é, enfim, tem tem que certas, avaliar. tem certas explicações que nos colocam em um regresso ao infinito, assim. Exatamente, traz novos problemas, né? Acho que dá para ler até o fim aqui, né? Só para a gente concluir a leitura e aí a gente menciona, né, algum caso ou outro que, que seja curioso. Deixa eu ver, parou aqui, né, no Williamson. E ainda outros filósofos tentam explicar o conhecimento, explicando seu papel distintivo em alguma outra atividade. Segundo alguns, conhecer um fato é para esse fato ser uma razão pela qual se pode fazer ou pensar algo. Isso aqui eu não entendi nem no português, nem no inglês, né? A tradução ficou estranha, e aí eu coloquei o texto original aqui, porque não fez muito sentido para mim. Mas, de qualquer modo, é um outro jeito de explicar, né? E aí tem as referências aqui na nota. Segundo outros, conhecer um fato é ter o direito de afirmar esse fato. E aí tem os autores aqui, o próprio Williamson, depois aparece aqui, né? Curioso. De Rose, Brown, todos esses autores aqui falam nessa espécie de direito que o Marcelo comentou ali. Segundo outros, conhecer um fato significa ter o direito de usá-lo como premissa num raciocínio. Então, traz a noção de raciocínio como importante aqui e o direito de uso no raciocínio como premissa para extrair uma conclusão. Aí é um outro modo de pensar, né? Outra possibilidade. E segundo outros ainda, conhecer um fato significa ser um informante confiável quanto à veracidade desse fato, são de informação passada adiante. Finalmente, há aqueles que pensam que a pergunta o que é conhecer um fato é mal formulada. O verbo conhecer não tem a função de denotar algo, né? Não denota conhecimento, mas sim uma função completamente diferente. Por exemplo, a de assegurar aos ouvintes de alguém a respeito de algum fato ou de indicar ao público que determinada pessoa é um informante confiável sobre algum assunto.
Aí tem os autores aqui mais recentes, né, 2013, que defende isso. Aqui parece muito testemunho, né? Quando se indica para alguém que uma pessoa é confiável, né? Então, isso indica que ela conhece algo. Conhecer, então, é essa espécie de confiabilidade, aparentemente, na palavra do outro, né? E É isso. aí também vai no sentido de que a pergunta, o que é conhecer um fato, né? Ela é uma formulação a partir de uma perspectiva essencialista, né? Enquanto, né, quem considera que essa pergunta é uma pergunta equivocada, diz que, na verdade, o verbo conhecer, ele pode não denotar uma coisa ou estado, mas realizar tipos diferentes de trabalho linguístico. Então, então essa visão sugere que a busca por uma definição essencialista, ela ignora, né, a função performativa ou social da linguagem. E aí nós temos aqui alguns exemplos de quais outras performances, né, o verbo conhecer pode significar, né, que outra função o verbo conhecer ele pode significar. Então, ele pode, por exemplo, assegurar os ouvintes de alguém a respeito de algum fato ou indicar ao público que determinada pessoa é um informante confiável sobre algum assunto. Pois é, parece que mistura um pouco, né? Talvez não conheço essas correntes, né, mas talvez envolva atos de fala, pega, aproveita algumas coisas da filosofia da linguagem, mas isso é mais especulação. E aí, então, a gente finaliza, né? Pelo menos a gente deu uma sobrevoada pelo, pelos, pelo que acontece depois do Gettier, e esses são alguns rumos que a filosofia, que a epistemologia, a partir da análise tradicional do conhecimento, tomou. E, e aí, caso a gente queira se aprofundar, é só ler esses autores. Aí a próxima sessão vai ser especificamente sobre a justificação, que é extremamente importante, não só em epistemologia, mas em filosofia como um todo, né? E na tradição ocidental, como a gente viu no último grupo. E aí, pelo que é anunciado nessa sessão que a gente acabou de ler, né, a sessão seguinte ela vai trabalhar o refinamento, né, dessa condição da justificação, né? Enquanto esse último parágrafo nós vimos que, em vez do refinamento, o que é proposto é uma substituição. Então, Essa, diante do problema do Gettier, nós teríamos aí duas saídas, duas possibilidades: ou refina ou substitui. A gente acabou de ver algumas propostas de substituição e a próxima sessão vai nos apresentar algumas propostas de refinamento. isso. Ou a gente rejeita por completo a análise do conhecimento e evita o problema, né? Conhecimento já não é crença verdadeira e justificada de início, então a gente não precisa resolver o problema Gettier. Mas é claro que vai desembocar em outros problemas, se a gente fizer essa rejeição. Que inclusive é o que esses caras fazem aí, né? Essas últimas propostas, né? Por exemplo, o Williamson, aparentemente, o conhecimento, ele não depende dessas três condições, mas é mais básico que essas três definições, né? Foi o que nós vimos na sessão O que explica o quê, né? Lembra dessa sessão, na discussão sobre tipos de sucesso cognitivo? Acho que, se eu não me engano, a sessão 4 era o que explica o quê, e aí a ideia era essa, né? Que não é o conhecimento que depende dessas três componentes, crença, verdadeira e justificação, mas o conhecimento é algo mais básico. Aí parece que essa visão das virtudes também coloca as virtudes na frente dessas condições. Então, torna as condições, né, algo não tão
elementar ali, né? Não é o que define o conhecimento, de fato, no final das contas, né? Tem as virtudes. E, enfim, essas outras opções aí também. Todas acabam deixando a, as três componentes de lado, no sentido em que a união dessas três seria a condição necessária para se ter conhecimento, né? Eles vão questionar, inclusive, se é uma condição necessária, enquanto no refinamento assume que é condição necessária, mas ainda não é suficiente, por isso precisa ser complementada, né, por um algo a mais. Né? Isso. Então, temos todas essas possibilidades. Aí vocês compram a ideia filosófica que mais, mais convence aí. Tem que analisar os argumentos, não existe outra forma de Tu julgar. tem alguma inclinação, Zé, para alguma dessas opções aí? A minha inclinação é pensar que não existe, talvez não exista, né? E as práticas sociais, tudo que envolve o ser humano como conhecimento, conhecimento, vamos dizer assim, tem aspectos sociais, inegavelmente, a gente eu tendo a acreditar que não existem definições do tipo buscadas pelo Sócrates, nesse caso, né? O que é a justiça, o que é o conhecimento, o que é a beleza, etc, etc. Eu acho que a filosofia ela foi muito tendenciosa e continua sendo ainda para alguns, né? Tentar dar essas definições gerais que abarcam necessariamente todos os casos, né? Porque normalmente o que acontece na epistemologia é que as pessoas mostram que existem contra-exemplos a teses gerais, né? Então, se a gente for investigar qualquer um desses ramos dentro da epistemologia, a gente vai ver que as pessoas trabalham com contra-exemplos, trabalham com teses gerais, mas no final sempre existem refutações, vamos dizer assim, dessas teses, e a coisa continua andando desse modo. Não sei se é uma pretensão muito interessante buscar esse tipo de explicação, mas eu continuo acreditando que a melhor definição que a gente tem de conhecimento, justamente por abarcar uma grande maioria de casos, a noção de conhecimento como crença verdadeira justificada. Existem exceções, existem, é claro, mas para a grande maioria dos casos é uma boa definição. Né? Então, eu acredito que a Terra gira em torno do Sol porque eu vi nos livros de ciência, meus professores me contaram, né? Eu acreditei no testemunho de outras pessoas, eu tenho, então, conhecimento disso via terceiros, né? É claro que isso é discutível também dentro da epistemologia do testemunho, né? Se o conhecimento ele pode ser transmitido desse modo ou não. Então, acho que para a maior parte dos casos, né, eu acredito que estou vendo o Marcelo aqui na tela do meu computador, né, eu estou justificado, meus sentidos, né, justificam isso, né, eu estou vendo, né, eu tenho essa crença e ela é verdadeira, a não ser que que eu, pelo menos, esteja alucinando, né, mas não tenho nenhuma razão para acreditar, não tomei nenhum alucinógeno, nenhum medicamento, né, que fizesse meus sentidos me enganarem. Então, eu tenho crença verdadeira justificada, eu tenho conhecimento. E assim é para muitas outras coisas. A gente consegue definir o saber que, né, o conhecimento factual, consegue explicar em termos de crença verdadeira justificada sem muitos problemas. Essa é um pouco da minha perspectiva. Assim. Você, o que você acha, Marcelo? Não, eu nem tenho um aprofundamento mínimo aí para tudo que eu tô lendo agora, assim, para mim tá abrindo um leque, assim, né? São novas possibilidades, né?
eu, eu gostei dessa última opção, né, em que questiona até a ideia de haver, assim, o que é que significa conhecer algo, né? Então, conhecer algo, né, não seria, digamos assim, uma coisa definitiva, né? Não seria uma coisa estática, né? E aí está recorrendo aí, talvez, a essa perspectiva aí da linguagem, né? E diz que o falar, ele não apenas se ocupa em apresentar o mundo, mas também em comunicar algo a alguém, né? Então, esse elemento segundo, que é o elemento de comunicação, é um elemento social, né? Ele acaba sendo um elemento que vai cumprir certas funções, né? Vai cumprir, né? Que é o que está sendo dito aí, né? Então, quando se fala em conhecer, não se fala apenas, né, sobre o mundo, mas também se fala sobre o tipo de função social que aquele que diz conhecer, né, está realizando, né? Está realizando, né? Está cumprindo ali como uma espécie de função, né? Enfim, eu sou muito simpático também a essa coisa da perspectiva das virtudes, eu acho essa uma ideia bem interessante também. Aí não mostra, mas eu também acho talvez seja interessante uma perspectiva de um contratualismo, né? Que talvez nessa perspectiva do contratualismo dá para incorporar as duas coisas, sabe? Tanto esse elemento que você apontou, né, do conhecimento de fatos, como também talvez os elementos normativos ali, né, o, o tipo de também os elementos do tipo de função, né, que vai ser exigido ali, né. Então, eu mesmo não tenho uma posição, eu estou ainda na condição de ver como é que essas coisas estão se desdobrando, entendeu? Eu tenho um lance que é assim, né? Por que que a gente discute o conhecimento, né? A gente até já conversou um pouco sobre isso, né? O conhecimento, meio que tradicionalmente, ele vinha em contraste com a mera opinião, né? Então, assim, essa importância que a gente dava, né, ao conhecer como uma alternativa, né, ao mero acreditar, né? Você pode acreditar em qualquer coisa e o conhecer, né, ele teria um valor ali, né, um valor a mais, né? Se atribui a ele um valor a mais, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa na ciência, a própria ciência, ela não trabalha de maneira definitiva, né, necessariamente sobre, né, trabalha às vezes mais com graus de confiança, né, trabalha às vezes de uma maneira mais probabilística, às vezes trabalha também de uma maneira em que aquilo que se sabe no tempo um, né, no tempo 2 já sofre algumas modificações, né? Então, a própria ideia do que é que significa conhecer para a gente, à medida que você está mais próximo da ciência, também se torna uma coisa mais flexível, assim, né? Uma coisa mais aberta, mais disposta à atualização, né? Do que uma coisa definitiva, sabe? Uma coisa cravada. Enfim, não sei. Tipo, o que é que você acha aí, né? Pois é essa desconfiança, né, que eu já mencionei, acho que você tem um pouco também. Mas a própria controvérsia filosófica aí a respeito de todos esses temas, ela já expõe que não é uma coisa fechada, né? Não há um consenso, vamos dizer assim,
filosófico, né? Na ciência a gente tem alguns consensos, mas infelizmente na filosofia é muito mais difícil de chegar a esses consensos, né? Por isso, então, talvez seja mais difícil falar de progresso em filosofia, né? Porque se não existe consenso, não existem coisas comuns que as pessoas compartilham e seguem a partir dali, como acontece na ciência, então talvez não exista progresso, mas em algumas, não sei, que também Eu, é outro tema, né? É eu outro sou, tema. eu sou muito simpático aos céticos, ao ceticismo, né? Eu sou muito simpático ao ceticismo. Claro que isso pode ser, no final das contas, só o reflexo de, de pouco aprofundamento, né? Mas eu sou muito simpático ao ceticismo, né? Que é essa tese de que o conhecimento não é possível porque não é possível a justificação. E a justificação ela não é possível porque, no final das contas, toda vez que você reivindica um padrão de justificação, você acaba precisando de um novo padrão que justifique o padrão. E esse novo padrão vai precisar de um outro. E vai precisar de um outro. E você cai em um regresso ao infinito. Sim, Então, daqui a pouco o sujeito fala assim, não, vamos colocar aqui no lugar, né, o que? O direito, conhecer o fato significa ter o direito de usá-lo como premissa no raciocínio. Aí eu pergunto, como é que nós entendemos ter o direito, né? E por aí vai, né? Assim, pode perceber aí que no final das contas, né, vira, vira uma coisa, uma, ou vira uma coisa circular também, né? Então eu tenho um pouco de simpatia aí com os céticos nesse sentido, né? De que você cai no regresso, você cai em uma circularidade, ou você cai em algo não suportado, né? Algo que você admite ali de maneira dogmática mesmo para poder seguir adiante. sim. Eu acho que a gente corre o risco, assim, se for por uma via extremamente cética, de abrir espaço, né? Já que a gente não consegue definir conhecimento, justificação, o que conta ou não conta com o conhecimento, então a gente pode adotar uma perspectiva subjetiva, né? Uma perspectiva que varia, né? De cabeça para pessoa, de pessoa para pessoa, né? Cabeça para cabeça, etc. Aí a gente compra a tese do Protágoras, né? Protágoras que dizia que o homem é medido por todas as coisas. É. Aí, bom, se o vinho é doce para mim, é amargo para você, então, para mim é isso, para você é isso, e os dois estão corretos e não existe objetividade possível, né? Mas é claro que, pô, isso não é uma perspectiva que a gente quer em filosofia também, né? Deve existir pelo menos um pano de fundo comum para a gente poder tratar de ciência, dizer o que é ciência, dizer o que é um conhecimento seguro, dizer o que não é um conhecimento seguro, né? Coisas que funcionam ou não funcionam. Então, por mais que não exista um conhecimento definitivo da noção de conhecimento, não exista uma definição suficiente, necessária, nos termos platônicos, talvez. Talvez seja a melhor definição que a gente tem, dá para partir daí sem se preocupar muito com os casos que não são abarcados pela definição. Né? Senão a gente vai ficar nessa discussão O sempre, cético, ou vai ter um o regresso. cético, os céticos têm uma coisa que é mais ou menos assim, não é nem que eles não necessariamente estão interditando assim, né, o caminho, né? Eles têm muito essa coisa assim, né? Não, isso é o que me parece, né? Então assim, você vai modulando ali, né, a sua linguagem para assumir ali uma certa humildade mesmo,
isso é o que me parece, né? Em vez de cravar, né? Então, a própria discussão desses padrões de justificação, né? Esses padrões de definição do que é o conhecimento, né? Nós estamos vendo aí, né, que são discussões que ainda estão em aberto e que, portanto, a investigação ela permanece, né? E aí uma das coisas que os céticos vão dizer é isso, quer dizer, enquanto houver controvérsia, né, a própria diafonia, né, a pluralidade dessas vozes em desacordo, já é um sinal de que talvez naquele campo ali a coisa não. Enfim, é óbvio, ela não se decidiu ainda, entendeu? Então você Sim. está reivindicando uma coisa que, entendeu, não está decidida. Então, como é É, que você vem com toda, né? Como é que alguém vai poder vir assim com toda essa confiança, né? Não, mas eu tô assumindo que isso aqui é um conhecimento com base nesse padrão, entendeu? uhum. Mas aí tudo bem, a gente ainda tem essa abertura para discutir esse padrão, né? Então, Oséias, o que acontece é que ah, o, eu te falei, né, desse conceito de compreensão, né? O conceito de compreensão, ele vai, digamos assim, dar um aspecto de aprofundamento em relação ao conhecimento. Então, não basta conhecer, né? Você tem que ir nessa dimensão compreensiva. E o que é que significa essa dimensão compreensiva? Significa entender o que é que faz do conhecimento conhecimento. Entender o que é que, ao se dizer que conhece, qual é o padrão que está sendo reivindicado, entendendo? Para assumir que aquilo é um conhecimento, né? Então eu gosto um pouco dessa perspectiva, né, de que na compreensão você não diz apenas que conhece, você diz qual é o padrão que está sendo reivindicado, né, para que a gente assuma que aquilo é um conhecimento. Então e aí, claro, o padrão você faz também compreensão é essa ideia de aprofundamento, né? Então, eu digo que conheço algo, aí eu pergunto qual é o padrão que você está usando para poder, né, sustentar essa afirmação. E aí, do mesmo modo, você pode perguntar, e esse padrão? Aí você vai sempre nesse nível de aprofundamento, né? Uhum. Então, eu acho que é um conceito aí que está sendo, que é recente, inclusive, né? Assim, acho que não se discutia muito isso, mas que hoje está sendo discutido, e principalmente na área da educação mesmo, já tem alguns materiais assim nessa linha da educação para incentivar mais do que o conhecimento, incentivar a compreensão. Não importa apenas conhecer certos fatos, você também tem que conhecer, né, os padrões que fazem com que dizer que se conhece certos fatos, né, é assim, né? Bacana. O Uma que é que, perspectiva o que é que interessante. faz disso um conhecimento? O que é que faz disso um conhecimento? É o que é, né? O que é que permite que isso seja reivindicado como conhecimento? Legal. É uma perspectiva bem interessante mesmo. Quem sabe até apareça ali, né? Eu lembro que em algum momento no texto acho que apareceu a ideia de compreensão. Não lembro, não sei se eu estou confundindo com outras coisas que eu andei lendo, mas talvez aqui no texto mais para frente tenha alguma subseção, né? Algum parágrafo pelo menos que aborde isso. Então acho que por hoje rendeu, né? A gente terminou a parte Rendeu. 2 ali, vamos para 3 para Vamos. falar da justificação. Então tá. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Não sei se tem mais alguém aqui ainda. Integrante já. Deixa eu ver. Acho que tem só nós dois, né? Somente nós dois hoje, né? Hoje a Juliane, a Thaís, o próprio Carlos teve que sair mais cedo, né? Pois, ó, Sim. Zé, muito obrigado.
né, por mais essa tarde de discussão, é o 13º encontro. Eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza,